Alô, alô, galerinha do CNU, pessoal que está pensando em fazer recurso administrativo, essa polêmica toda. Eu quero falar em especial com você que fez o bloco 4. O bloco 4 é o bloco mais polêmico da brincadeira. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, e quero falar com você pelo ponto de vista de quem trabalha a linguagem e está acostumado a lidar com recursos administrativos em questões discursivas. Eu não sou advogado, não. Eu dou aula para a galerinha do direito. Uma das minhas especialidades é justamente a petição inicial. Como você escreve, como você produz, como você faz uma boa petição inicial, a parte da narrativa valorada, a parte da argumentação. Isso é questão de linguagem. E linguagem é comigo. Então eu vou dar o meu ponto de vista, que é o ponto de vista de um professor de língua portuguesa que faz, inclusive, que trabalha com recurso administrativo, que trabalha com linguagem, que trabalha com essa galera do direito aí, e que, além de tudo isso, também faz questões discursivas para a prova de concurso público, faz questões objetivas para a prova de língua portuguesa. Quer dizer, o meu negócio é mais ou menos por aí, é a questão da linguagem. Então eu vou conversar com você que fez o bloco 4, que é advogado e que pensa na caixinha do direito. Eu penso noutra caixinha, que é a caixinha da linguagem. Eu quero que você entenda isso, por quê? Porque é aquilo que eu digo para os alunos de direito. Porque só existe direito em função da linguagem. Sem a linguagem, meu querido, não existe o direito. A linguagem, ela domina tudo. Sem a linguagem, a coisa não funciona. Como assim, prof? Tá, vamos pegar uma polêmica aí. Antes que eu me esqueça, né, cara? Se não está inscrito, te inscreve aí. Vamos lá. Bota o teu bloco na rua, bota o sininho, faz essas coisas todas. Legal? Eu vou falar sobre a tal ADI 5938. Você já deve saber o que é, né? Então nós estamos falando do bloco 4 da questão discursiva. Beleza? Então me segue até o fim e olha o que eu vou falar. Vê se faz sentido para você. Legal? Olha lá, eu disse para vocês que a brincadeira toda está na linguagem, e uma das polêmicas que envolve essa prova é justamente isso que apareceu aqui. Deixa eu ficar pequenininho ali, ó. Então, lá no edital, o que dizia os editais aí do bloco 1 ao 7, né? Que o candidato deverá assinalar as respostas na folha própria, que é o cartão resposta, durante o tempo de realização das provas, e assinar no espaço devido. Tinha que assinar no espaço devido. O preenchimento do cartão resposta será inteira responsabilidade do candidato. Aí é a galerinha do bolinha sem bolinha, né? Que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na capa da prova. Bom, então eu tenho o edital e eu tenho a capa da prova. Legal? Salvo caso de deficiência impeditiva, etc, etc. Ok. Olha lá, 1.12.1. O candidato deverá marcar o tipo de prova que consta na capa de sua prova nos respectivos cartão-resposta, sob pena de eliminação. Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta, salvo em caso de deficiência impeditiva. Legal? Bom, aí quando a gente vai para a capa da prova, então no dia da prova você abriu a provinha, lá vem aquelas instruções que ninguém lê. Que ninguém lê. Legal, ninguém lê. Todo mundo fala, tá, já sei, já sei. Tá, legal. Aí diz assim, ó, 9. Será eliminado deste concurso candidato que for surpreendido durante as provas em qualquer tipo de comunicação. Ok, né? Portar ou usar durante a realização das provas aparelhos sonoros, óbvio, né? C, se ausentar da sala, blá, blá, blá. Que mais? D, se recusar a entregar o caderno de questões. Bom, aí só um animal vai fazer isso, né? E, não assinar a lista de presença e ou o cartão de resposta, página de dissertativas. Aí, qual é a polêmica? O E ou. Botaram um ou aqui entre parênteses e ninguém sabe explicar por que colocaram esse ou. Por quê? Porque quando você coloca o ou significa o quê? Alternância. O que é alternância? Ou uma coisa ou outra coisa. E o E, a adição, as duas coisas juntas. Então, não assinar a lista de presença e o cartão de resposta, as duas coisas juntas, elimina. Agora, se eu colocar o ou, uma coisa ou outra eliminaria. Então, eu posso assinar a lista, não assinar a lista de presença, mas ou o cartão de resposta, uma das duas, posso escolher. Logo, essa
esse ou aqui criou um ruído de comunicação problemático, certo? Que eu não sei como é que vai ser resolvido internamente. Vai ter demanda, vai ter gente reclamando, isso é justo que reclame. Ah, professor, pode entrar ação na justiça e tal. Poder pode, né, gente? O que eu sempre digo para o meu aluno, para aqueles que me acompanham há mais tempo, é se vale a pena gastar energia, grana, tempo, um monte de coisa numa ação que você pode investir sua energia, seu tempo, seu dinheiro no conhecimento, porque você não vai perder, né? Então, a gente tem que tomar uma decisão e essa decisão é muito subjetiva, né? Depende de cada candidato, eu nem vou entrar nessa questãozinha agora, mas isso não é nenhuma novidade, né? Ou seja, de novo, eu estou explicando para a galerinha do direito como tudo se constrói na linguagem, né? Quer ver uma coisa? Olha só essa aqui, então, dá uma olhadinha. Ó. Essa aqui é de longa data, meu querido, 98, governo Fernando Henrique Cardoso. Estava vendo aqui uma votação de destaque que virou uma batalha gramatical. Como assim? Ó, interpretação sobre a conjunção e é o centro da polêmica entre Planalto e oposição. A oposição naquela época era o PT e a situação PSDB pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, estava havendo uma mudança aqui na questão da aposentadoria. Aí não saiu o slide direito aqui, mas é assim, ó. É uma batalha gramatical em relação à palavra e. Olha só que curiosidade, né? Por quê? Eu vou ler para vocês entenderem, porque está cortado ali, né? É assim, ó. A batalha das interpretações jurídicas e gramaticais em torno do texto da emenda da Previdência será um round fundamental na quarta-feira, quando devem ser votados os destaques restantes da reforma. O resultado da votação separada sobre as regras de transição válidas para os contribuintes do INSS não aposentados até a promulgação da emenda deverá reforçar uma das teses em discussão, a governista ou a sustentada pela oposição. Então, essa é a opinião do jurista Ives Gandra Martins. E o que diz o texto? A aposentadoria para os homens ocorrerá aos 65 anos de idade e 35 de contribuição. Essa é a alteração. Colocar um E. Colocar um E nesse destaque e era OA ali. Então, você tinha assim, a aposentadoria para os homens ocorrerá aos 65 anos de idade ou 35 de contribuição. O que a gente entendia, portanto, quando era ou? O que acontecer primeiro? Ou uma coisa ou outra. Simplesmente no destaque tiraram o ou, que é uma palavrinha pequenininha, né, e botaram o e, que é menor ainda. E aí eu pergunto a você, o que é que mudou nesse ou para o e? Né? O que mudou? Mudou tudo, né? Porque o e agora é a soma. Precisam ser as duas coisas juntas. Legal? Então, esse problema da linguagem já vem de longa data, como você está vendo. Beleza? Eu não posso perder a oportunidade de falar, né, de linguagem, tá certo? Muito bem. Como era a proposta? A propostinha aí, então, da discursiva, e é isso que eu quero discutir tecnicamente, como foi planejada essa proposta, e a minha questão é essa, mal formulada, que vai resultar num problema danado, porque há muita subjetividade nisso que está aqui. E quando eu tenho muita subjetividade na resposta, eu tenho muitas possibilidades de resposta, e o espelho não vai dar conta de todas as possibilidades. Aí entra o quê? O bom senso. E agora, gente? Olha só, quando a gente faz um espelho, quando a gente faz uma questão discursiva, legal? Você precisa entender isso que é muito importante. Quando você faz uma questão discursiva e faz o espelho, você está delimitando as possibilidades de resposta para você tornar mais objetiva essa resposta. Porque qual é o objetivo de você fazer o espelho? Tornar objetiva a resposta. Quanto mais objetiva for, mais fácil é para avaliar. Mais fácil é para você ter equanimidade no concurso. Então, por isso que uma discursiva ela é fechada. Por isso que uma discursiva tem que ser atrelada ao conhecimento técnico e não à opinião de quem está produzindo. Isso é bem importante você entender. Deixa eu voltar aqui, presta atenção em mim, olha só. Nós estamos diante de uma dissertação argumentativa versus dissertação expositiva. Quando eu falo de questões técnicas, tem que ser expositivo. Expositivo significa o quê? Preso à legislação, preso à Constituição Federal, preso ao conhecimento técnico do programa. É isso que a gente entende por uma questão discursiva ou uma dissertação expositiva, que é o comum
em se fazer em concurso público nesse nível de graduação, quando a gente chama de discursiva. Quer dizer, o que está em questão não é a sua opinião sobre determinada coisa, o que está em questão é o seu conhecimento sobre o programa. Tem sentido isso que eu estou falando? Agora, vamos lá. O que é uma dissertação argumentativa? Vamos pegar a dissertação argumentativa do Enem, que é a mais consagrada, legal? Então eu vou falar sobre preconceito contra a mulher. O preconceito contra a mulher no mercado de trabalho. Legal? Qual é a sua posição em relação a isso? Você acha que a mulher é prejudicada no mercado de trabalho em função da sua condição de mulher? Ora, isso não está ligado tecnicamente a nenhuma legislação. Isso está ligado ao seu conhecimento e à sua percepção de mundo. Então, o que é que eu vou julgar? Eu vou julgar como você argumenta. Se os seus argumentos, não importa a sua opinião, pode ser sim ou pode ser não. O que eu julgo não é o sim e o não. O que eu julgo é a sua argumentação. Como você defende o seu ponto de vista. Isso é argumentar. Então, a qualidade da sua argumentação é que vai ser julgado. Logo, é aberto. Você pode julgar o que você quiser. É uma coisa aberta. Então, quando eu faço uma questão discursiva, não pode ser aberto, tem que ser fechado. E uma boa proposta, quanto mais fechada, melhor, porque reduz as possibilidades de subjetividade, reduz as possibilidades de resposta, fica mais fechadinho, ó, legal? E isso propicia a mais objetividade, que vai nos levar, portanto, a mais equanimidade na hora da análise. Porque quanto maior é a perspectiva de resposta, mais subjetivo é, mais complicado é, gente. Como é que eu vou dar nota para subjetividade? Por isso que os critérios de correção, eles existem para tornar a subjetividade menor possível. Sempre haverá subjetividade. Menor possível. Quanto mais eu tiver subjetividade, agora pensa comigo, mais eu vou ter recurso administrativo. Por quê? Porque eu vou entrar com recurso na subjetividade da proposta. Ou eu vou explicar de outra forma. Um velho amigo meu que fazia as questões de vestibular da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, ele dizia assim, quando ele falava de uma proposta de redação numa prova, né? Para uma questão mal feita, uma resposta mal dada. Legal? Tem sentido isso? Então, vamos à proposta aí. Você está pronto para isso? Você está me acompanhando, você já deu o joinha, o sininho e tal, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um caso hipotético, quer dizer, um estudo de caso. Então, eu levanto uma hipótese, uma gestante que desempenha uma atividade classificada como insalubre em grau médio requisitou o seu afastamento das atividades funcionais. No entanto, uma ideia de oposição, de contraste, nesse contexto hipotético, apenas as atividades insalubres em grau máximo acarretariam, futuro do pretérito, acarretariam afastamento da grávida de suas ocupações. Olha como a linguagem é importante, acarretariam afastamento. As atividades insalubres em grau médio ou mínimo podem permitir que as gestantes sejam afastadas, porém, ela terá de apresentar o atestado de um médico de confiança que expressamente o médico de confiança dela recomende seu afastamento do ambiente insalubre durante a gestação. A mesma gestante agora indagou sobre o exercício do seu trabalho durante a lactação, tendo-lhe sido informado que, nesse caso, seria indispensável o atestado médico que recomendasse o distanciamento da atividade desempenhada. Em qualquer hipótese, a gestante lactante continuaria a receber o adicional de insalubridade. Nesse contexto, elabore um dissertativo contínuo, então, dissertação, de 35 a 40 linhas. Muito bem, tá. Então, nem vou entrar na polêmica de que quem fez menos do que 35, né? Porque está claro no edital e está claro na proposta que o número mínimo de linhas é de 35 e o edital dizia claramente que quem escrevesse um número inferior ao número mínimo exigido tiraria zero na redação. Critério para zerar. Isso estava explícito no edital. Segue a nossa vida, então. O que nesse momento, então, vai aparecer, vai surgir no nosso ambiente? Ah, sim, agora vem a tal, né? A maldita, a cruel, né? Alteração ali, a ADI 5938, né? Que foi, vamos olhar aqui agora, essa ADI 5938, vamos olhar aqui, pera lá, vou mostrar aqui para vocês de onde ela vem. Então, vamos dar uma olhadinha e examinar com atenção o que é isso, tá? Então, esse texto aqui é de 2019, é de lá, atualização. Então, o plenário do Supremo
por maioria dos votos, julgou improcedente a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade 5938, para declarar inconstitucional os textos dos dispositivos da CLT inseridos pela reforma trabalhista 13467 de 2017, que admitiam a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes, que é um caso hipotético, desempenharem atividades insalubres em algumas hipóteses. Para a corrente majoritária, a expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, contida nos incisos tais e tais, afronta a proteção constitucional à maternidade, à criança. Então, olha a relação direta com a proposta dada ali. A ação foi ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores. A norma questionada admitia que gestantes exercessem atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo e que lactantes desempenhassem atividades insalubres em qualquer grau, exceto quando apresentassem atestado de saúde que recomende o afastamento. Tal previsão legal, segundo a entidade autora, afronta a proteção da Constituição Federal, a Constituição Federal atribui à maternidade, à gestação, à saúde, à mulher, ao nascituro, aos recém-nascidos, ao trabalho e ao meio ambiente de trabalho equilibrado. A eficácia dos dispositivos estava suspensa desde o fim do mês passado por liminar deferido pelo relator, que é que foi o ministro Alexandre de Moraes, né? Muito bem, agora vamos ver o que é que diz aqui. A proteção à maternidade. O relator iniciou seu voto observando que após a alteração, presta atenção agora, após a alteração legal, a norma passou a impor às grávidas e às lactantes o ônus de apresentar o atestado de saúde, é o que está no caso hipotético, como condição para afastamento. Esse ônus, segundo o ministro, sujeita a trabalhadora a maior embaraço. Olha o que diz o ministro, maior embaraço para o exercício de seus direitos, sobretudo para aquelas que não têm acesso à saúde básica para conseguir o atestado. Então está aqui a justificativa do ministro. Ó. É um maior embaraço, especialmente para quem não tem acesso à saúde para conseguir o tal atestado. Na avaliação do ministro, a norma está em desacordo com diversos direitos consagrados onde? Na Constituição Federal e deles derivados, entre eles a proteção à maternidade, que é direito constitucional, o direito à licença maternidade e a segurança no emprego assegurado à gestante, além de normas de saúde, higiene e segurança. Sob essa ótica, a proteção da mulher grávida ou da lactante em relação ao trabalho insalubre caracteriza como, olha que boa expressão para você usar campo semântico, para você ter usado nesse seu texto, ó, direito social protetivo, tanto da mulher quanto da criança. Abrem as aspas agora Alexandre de Moraes. A razão das normas não é só salvaguardar direitos sociais da mulher, mas também efetivar a integral proteção ao recém-nascido. Ó. São as duas coisas, né? É a mulher e o recém-nascido. Possibilitando sua convivência integral. Qual é a razão disso? Né? Possibilitar a convivência integral com a mãe nos primeiros meses de vida. Argumentos que você poderia ter usado tranquilamente, né? De maneira harmônica e segura e sem os perigos de um ambiente insalubre, consagrada com absoluta prioridade no artigo 227 do texto constitucional, como dever também da sociedade e do empregador. Então, ali, artigo 227. Vamos olhar o artigo 227, meu querido? Então, vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Belezura, tá tudo posto aqui como você bem está vendo. Ótimo, lindo, maravilhoso, entendi, professor. Agora, o que é que diz mais aqui? Vamos ver aqui, o que diz mais aqui? Ó, sobre essa ADI, né? Cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Diz o seguinte, ó, o conjunto dos direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas. Boa, olha de novo a linguagem, né? Liberdades positivas,
de observância obrigatória em um Estado social de direito. Olha que boa esse campo semântico para você usar, hein? Estado social de direito, tendo por finalidade o quê? Qual é a finalidade? Melhoria das condições de vida de quem? Hipossuficientes. Olha que bela expressão para você usar, né? Melhoria, qual o objetivo? Melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando o quê? A concretização do final de tudo. Qual é o objetivo? Igualdade social. Legal? Que são consagrados como fundamentos do Estado democrático. Então, olha quanta coisa que interessante para ser usada nessa questãozinha discursiva aqui do bloco 4. Né? Bom, ante o exposto, agora é o voto, né? A finalização do voto do Alexandre, diz assim: ante o exposto, conheço da presente ação direta, confirmo a medida cautelar e julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento, contida nos incisos tal e tal da CLT, inseridos pelo artigo da Lei 13.467. Esse é o voto, tá bem? Então aí está o Alexandre de Moraes falando sobre isso. Muito bem, então vamos voltar aqui à nossa proposta para a gente entender. Agora, tendo todos esses elementos, agora vamos para a proposta. Legal? Então, o que é uma atividade insalubre e o que a caracteriza? Então, eu já em um vídeo anterior, quando eu fiz essa análise aqui, eu disse, olha, bom para a gente fazer a introdução. Isso é uma questão de estrutura do texto dissertativo, que você precisa ter o começo, meio e fim. Isso é uma estrutura consagrada, né? Todo mundo sabe, é um tipo de texto consagrado. Então, como é que eu começo? Então, com um parágrafo mais geral. Né? Essa introdução ela é generalista, né? Ela não pode ser detalhada, ela tem que ser sintética, portanto, ter menos linhas que o desenvolvimento, a conclusão e a introdução tem que ser menores que o desenvolvimento. Qual é a característica? Ela é sintética e mais generalista. Ora, o primeiro item é bem genérico, ele está pedindo o que é uma atividade insalubre. Agora vamos para o segundo. Ok, tudo bem, eu fiz genericamente o que é uma atividade insalubre para remeter ao assunto, né? E aí diz assim: a argumentação consistente sobre se há proteção adequada à mulher gestante ou lactante, ao nascituro e ao recém-nascido, nesse contexto hipotético. Então, remete ao contexto hipotético. E está perguntando se nesse contexto hipotético a argumentação consistente, se há proteção adequada. Tá? Então, ali está indicado que há proteção, mas com essa ação de inconstitucionalidade, mais ainda, né? Fica muito mais claro se eu usar esse argumento da ADI, vai ficar muito mais clara a proteção. Sou obrigado a colocar, professor, essa ação ADI lá de 2019? Sou obrigado a colocar? Nós não sabemos ainda, só o espelho vai dizer se eles vão exigir ou não. E se exigirem, vão descontar quem não citar essa ação de inconstitucionalidade, mas só o espelho vai me dizer se sim, se não. Legal? Se eles vão aceitar ou não vão aceitar, o que é que eles vão regular? Eles é que vão ter que dizer. Não é? É lógico que essa ADI, ela é um argumento, quem usou, evidentemente usou um argumento consistente, não está falando em argumento consistente, é um argumento consistente para você mostrar que, de fato, existe dentro desse contexto uma proteção adequadíssima. Legal? Então, se eu não usar, eu vou ser descontado, só o espelho vai nos dizer. Quem usou, mostrou que é uma argumentação consistente. Quem lembrou, mostrou que conhece, está atualizado, leu, estudou, óbvio. Então, ele está em vantagem em relação a isso. Agora, se vão descontar, a gente só vai saber no espelho. Legal? Aí nós vamos ter 1000 palpites aqui. Legal? Relato aqui, de novo a vocês, que fala em argumentação consistente. O que é exatamente uma argumentação consistente? Há uma subjetividade aqui. Claro que se eu trouxer algo da legislação, vai ser consistente. Legal? Muito bem. Agora eu quero que você observe o terceiro item. A empregabilidade das mulheres para o exercício de funções consideradas insalubres e seu impacto no mercado de trabalho. Isso é uma curiosidade, hein, gente? Porque
Porque lá naquele voto, né, lá na ADI, vai tratar disso, né? Vai tratar justamente da questão, também aborda a questão do mercado de trabalho, né? Os direitos fundamentais. Então, olha só, por exemplo, né, houve uma divergência, isso é uma curiosidade, deixa eu botar aqui na tela para vocês, né, em relação ao mercado de trabalho, porque lá está citada a questão da empregabilidade. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês aqui, ó. Teve uma divergência de voto, né, sobre o mercado de trabalho. A divergência está no final lá aqui do texto. Olha só. O único a divergir, o ministro Marco Aurélio, que não está mais lá, votou pela improcedência da ação ao argumento de que os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino. Toda proteção alargada ao gênero feminino, olha o que diz ele, né, acaba prejudicando o gênero, disse ele. Para ele, é razoável a exigência de um pronunciamento técnico de profissional de medicina sobre a conveniência do afastamento da trabalhadora. Abre aspas. Os preceitos encerram a liberdade da prestadora de serviço e visam atender às exigências do mercado de trabalho para não se criar óbice à contratação da mão de obra feminina. Então, o Marco Aurélio votou contra os outros que dizem que há proteção também, proteção ao mercado de trabalho em relação à mulher. Então, há uma divergência aqui. Legal? Então, também aqui se discutiu a questão do mercado de trabalho, que vai aparecer na proposta, então, agora aqui. Legal? Então, o que é que diz o terceiro item? A empregabilidade das mulheres para o exercício de funções consideradas insalubres e seu impacto no mercado de trabalho, tendo em vista o especial tratamento recebido quando gestante ou lactante. Então, ele está pedindo para você discutir a empregabilidade da mulher em relação ao tratamento recebido como gestante e lactante, legal? O impacto que tem no mercado de trabalho. Agora eu quero que você pense comigo, olha bem. Eu não estou agora preso a uma lei. Ele está me pedindo a questão do impacto no mercado de trabalho. Ora, o impacto no mercado de trabalho, você não está regulado, você não está examinando uma determinada legislação, você está dando a sua posição em relação ao mercado de trabalho. Agora, isso vira uma redação do Enem, porque está aberto. Eu posso achar o que eu acho, o que eu quiser. O que agora vai ser relevante é como eu argumento isso. Concordam comigo? Olha só, eu acho que a legislação protege a mulher, mas na prática do mercado de trabalho prejudica as mulheres por tais e tais razões e motivos. Na prática, essa proteção ela não existe nessa medida, porque as empresas burlam muitas vezes isso e preferem contratar homens. Eu posso falar sobre a prática porque eu joguei para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é amplo. Então agora aqui virou uma redação do Enem. E há muita subjetividade na análise, e é aí que entram as questões relacionadas ao recurso administrativo nesse item aqui. Por quê? Porque isso é meramente opinativo, argumentativo, não está preso a nenhuma lei. Não está dizendo que a lei assegura no inciso tal, no parágrafo tal. Não, eu não estou preso a lei. Então não é uma expositiva, uma dissertação expositiva, mas passa a ser uma argumentação, e na argumentação a gente cai na total subjetividade. Vamos de novo, olha lá. A proteção da gestante e da lactante de forma adequada no ambiente de trabalho, considerando a Constituição Federal. Agora está amarrada à Constituição Federal. Bem como se a situação está de acordo com a proteção dos direitos sociais dos trabalhadores. Agora é uma exposição. Percebe a diferença? Ó? Porque ele está falando da proteção considerando a Constituição Federal. Então, em relação à Constituição Federal, ela está protegida. Como? Por quê? Em que medida? Aí eu vou mostrar que eu conheço a Constituição relacionada a essa proteção. Então eu estou preso a eles, não estou dando nenhuma posição minha, estou falando sobre a lei. Isso é uma questão discursiva, né? E quando a gente vai para a última, o que acontece? Ó, a correlação, então a relação entre a proteção à mulher gestante e lactante e a igualdade de todos perante a Constituição. De novo, eu estou preso e atrelado à questão da Constituição e dos direitos na Constituição. Então aqui, de novo, nós temos uma questão, sim, expositiva presa à lei. Então a resposta ela é mais padronizada. Ou você faz uma relação correta em relação à Constituição, ou você está errado.
Mas, no segundo item e no terceiro item, em especial no terceiro item, que é a relação com o impacto do mercado de trabalho, eu estou fazendo uma mera dissertação argumentativa estilo Enem. É o meu ponto de vista. Então, quando isso foi feito, gente, quando foi elaborada essa questão, ela foi elaborada, mal elaborada. Primeiro, extensa. Segundo, ela não responde à tecnicalidade que se precisa ter numa questão discursiva, ela remete a muita subjetividade que vai dar muitos recursos administrativos. Para quem vai fazer recurso administrativo, portanto, a gente tem que ter muita atenção, porque há muitas brechas subjetivas nessa linguagem. Legal? Então, olha só, o item 3, gente, que é a empregabilidade da mulher e o impacto. Ora, isso é a minha posição. A minha posição é a favor ou é contra? Legal? E o que é que o avaliador teria de avaliar, então? Como eu argumento. Eu posso trazer a legislação, eu posso trazer uma série de elementos, mas é a minha posição e ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque aqui eu estou jogando a coisa para o mercado de trabalho e não para a Constituição, e não para a legislação. Então, há um problema, sim, aqui nessa construção do bloco 4 dessas questões que não foram bem formuladas. Por quê? Porque não responderam à tecnicalidade de você trabalhar dentro da caixinha da legislação. Jogaram para o mercado de trabalho, por exemplo. Não sei se eu fui claro aí. Mas dá a tua posição e dá a tua opinião aí. Vamos ver o que você acha disso. E o meu objetivo aqui nesse vídeo era mostrar para a galera do direito o ponto de vista de quem trabalha com questões dessa ordem e o que é uma boa questão nessa ordem e como a linguagem ela está entremeada em tudo. Não se constrói um discurso do direito sem a linguagem. Dá um joinha aí, te inscreve no canal se você não inscreveu e manda aí o teu palpite. Eu quero saber o que você pensa em relação a tudo isso. A história é longa e vai longe. Tamo junto?